bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, hoje a tia Gé veio aqui com mais uma história para vocês. E essa história, ela está na Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 6, no versículo 1, tá bom? Crianças, é assim, Daniel na cova dos leões. O que será que Daniel fez de tão sério para ir parar na cova dos leões? Se você ainda não sabe, eu te convido a ficar até o final deste vídeo para você entender, tá bom? Combinado? Criança, existiu um rei chamado Dário. E este rei, ele morava aqui neste castelo, ó, neste castelo lindo. E ele dividiu o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para ser governadores e também 3 homens para serem os presidentes, né, para ajudá-lo a cuidar desse monte de homem, né, desse monte de gente. Eram muitas pessoas, né, muitos homens. E um deles era Daniel. Daniel, ele foi escolhido como um dos presidentes, né? E sabem, crianças, o que a Bíblia nos conta? Que Daniel, ele fazia o trabalho dele com muita excelência. Ele fazia tudo com perfeição, tudo bonitinho. E aqui ainda nos conta que o rei pensou em colocá-lo ele como a mais alta autoridade do reino, de tão perfeitinho que ele fazia o trabalho dele. Que lindo, né? A gente também precisa fazer tudo que o papai e a mamãe pedem para vocês. Vocês precisam fazer, tudo com excelência, da melhor forma, assim como Daniel, tá bom? Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que fazer da melhor forma. Tá, meus amores? E aí, sabe, Daniel, ele se destacou, né? E sabe aqueles outros homens que foram também escolhidos como presidentes e aqueles outros homens, 120 governadores, eles deixaram a inveja, o ódio entrar no coração deles. Que triste, né? Pois é. E eles começaram a pensar em algo para prejudicar a Daniel. Eles olhavam aqui, olhavam ali, pensavam lá, para ver alguma coisa que pudesse prejudicar a Daniel. E crianças, nada que eles procuravam, né? Eles não tinham nada para prejudicar Daniel. Aí eles viram que Daniel, ele orava ao Deus verdadeiro. Sabe quantas vezes? Será que uma vez? Será que 2 vezes? Não, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele falava com Deus 3 vezes por dia. Crianças, que lindo, né? A gente também tem que orar mais. Daniel, ele nos dá um exemplo, muito bom. A gente tem que falar mais com Deus, né? Crianças, e aí, sabe aqueles homens? Eles, né, viram isso, então eles foram até o rei. E falaram para o rei assinar uma ordem, dar uma ordem que ninguém pudesse, por 30 dias, ninguém pudesse orar, fazer pedidos a outros deuses, a não ser ao rei Dário, né? Que todo mundo tinha que, tudo que for pedido, tudo que for oração, for orar, tinha que ser para o rei Dário. Não podia orar para nenhum outro deus, nem para um outro homem. E o rei, ele assinou essa lei dos medos e dos persas, e ela não poderia ser anulada. A Bíblia diz que essa lei, ela não poderia ser anulada. Então o rei foi e assinou. Daniel, ele ficou sabendo disso. Será que ele foi e parou de orar? Será? Não. Daniel, ele continuou a orar. Ele foi lá para o quarto dele, abriu a janela para que todo mundo pudesse ver. Ele não se escondeu de ninguém. Pelo contrário, ele continuou a orar, ele continuou a falar com Deus, né? E ele orava 3 vezes ao dia, então ele estava lá na janela orando, falando com Deus, né? E aí, crianças, aqueles homens, né, que tinham deixado a inveja, né, o ódio entrar no coração deles, que triste, né? Que triste. Inveja é algo muito triste, é pecado. A gente não pode ter inveja de ninguém, né? Só que aqueles homens, infelizmente, eles deixaram. E eles foram até o rei Dário e falaram para o rei Dário. Falaram assim: rei, que vive para sempre. Eles falavam assim com o rei. Então eles falaram para o rei, né, que Daniel, ele te desobedeceu. Daniel, ele orou para o rei, para o Deus dele.
ele não obedeceu a sua ordem. Então Daniel ele tem que ser jogado na cova dos leões. Só que, crianças, o rei Dário, ele gostava muito de Daniel. E ele ficou muito preocupado, então ele tentou de alguma forma ajudar a Daniel para que Daniel não fosse parar na cova dos leões. Só que aqueles homens vieram e lembraram ao rei que essa lei não poderia ser anulada, porque era a lei dos medos e dos persas, então ele não poderia anular. E aí o rei, muito triste, falou para Daniel. Daniel, ele falou assim, espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, te salve. E precisou colocar Daniel, né, como ele havia assinado aquela lei, dentro da cova dos leões. Daniel ele foi colocado lá dentro. E aí eles fecharam. A Bíblia conta que ele era uma pedra, né? E fecharam aquela cova dos leões e colocaram Daniel lá dentro. E aí, crianças, sabe o rei Dário? Ele nem dormiu à noite. Ele ficou tão preocupado com o Daniel que ele nem dormia à noite. Ele ficava pra lá e pra cá. Ele não comia, ele não bebia. Ele ficou lá preocupadíssimo com Daniel, né? Porque os leões poderiam comê-lo. Só que, crianças, Deus mandou alguém muito especial lá dentro da cova dos leões. Olha quem que era. Um anjo. Deus mandou um anjo lá dentro da cova dos leões, onde Daniel estava. E aí, algo aconteceu. Crianças, quando foi de manhãzinha, o rei Dário foi muito rápido lá pra frente, lá onde estava Daniel, e perguntou, né? Perguntou assim, Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salvou? Será? Aí o Daniel, lá de dentro, respondeu assim, o meu Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões para que eles não me ferissem. Então o rei mandou que abrissem aquela cova dos leões, né? E mandou que tirassem Daniel lá de dentro. E olhem só, Daniel não tinha nem um ferimento. Daniel estava bonitinho, perfeito, do jeito que ele entrou. Os leões nem relaram nele. Por quê? Porque Deus mandou o seu anjo, né? Deus mandou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões que estavam famintos, para que não ferissem Daniel. E Deus ele faz isso com a gente, sabiam, crianças? Ele sempre está perto, cuidando da gente para que ninguém nos fere, para que ninguém nos machuque, né? Deus, ele, o tempo todo, ele está nos protegendo, cuidando de nós, assim como ele cuidou de Daniel dentro da cova dos leões. Sabe o que o rei Dário mandou fazer? Mandou todos aqueles homens que tentaram prejudicar a Daniel, suas famílias, sabe aquele monte de homem, a família deles, tudo para dentro da cova dos leões. Quando eles se aproximaram lá da cova dos leões, onde os leões estavam, os leões desarmaram. E eles tiveram esse final triste, né? Que foi o rei Dário que mandou. Sabe, crianças? E o rei, ele ficou muito feliz. O rei Dário, ele ficou muito feliz de ver que Daniel, né? Que Deus havia protegido Daniel. E ele falou assim, a Bíblia que nos conta. Peraí que a tia Gé vai ler para vocês. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino, o rei Dário que falou, tá bom? Do meu reino, respeitem e honrem ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, o Deus que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. E ele socorre e salva, porque foi isso que ele fez com Daniel, né? Ele socorreu e o salvou, né? Fechou a boca dos leões para que eles não ferissem a Daniel. E crianças, o que a gente aprende com essa história? Que nós precisamos falar mais com Deus, precisamos orar mais a Deus, para que assim a gente fique pertinho dele, tá bom? E assim como Daniel, assim como Deus fez com Daniel, né?
o salvou, Deus também nos salva. Ele nos dá livramentos todos os dias. Ele cuida de nós todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele ama a tia Gé, ama você, ama o papai, ama a mamãe, ama todo mundo. O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da história, tenham aprendido com Daniel, porque Daniel, olha, ele nos ensina, essa história de Daniel, ela nos ensina muitas coisas, né? Nos ensina que a gente tem que orar mais, ficar pertinho de Deus, né? E não é porque o rei falou aquilo, assinou aquela lei, que ele parou de orar. Pelo contrário, né? Ele continuou a orar. E a gente tem que ser assim como Daniel. Tá, meus amores? Um super beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau, fiquem com Deus!